Meu nome é Amara, um nome que minha mãe sussurrou para mim em noites de breu, um segredo guardado a 7 chaves, pois para o mundo eu não tinha nome. Eu era a giganta, a aberração, a fera de 2 metros de altura que os homens brancos exibiam em praças públicas como um troféu grotesco. O ano era 1780 e qualquer coisa, um tempo em que o sol queimava a pele negra com a mesma fúria com que o chicote a rasgava. Para mim, o sol era apenas mais um par de olhos a me julgar, a me desnudar. O cheiro da praça do mercado era uma ofensa aos deuses e aos homens. Misturava o adocicado podre das frutas caídas no chão de terra batida, o fedor de peixe seco empilhado em barracas imundas e o cheiro azedo de suor e medo que emanava de nós, a mercadoria viva. Eu estava em cima de um caixote de madeira, os tornozelos presos por uma corrente grossa e fria que já havia se tornado parte de mim. O metal roçava minha pele em carne viva, uma ferida que nunca cicatrizava, um lembrete constante da minha condição. Abaixo de mim, um mar de rostos se contorcia em uma mistura de curiosidade, repulsa e um desejo doentio. Eles não viam uma mulher, viam um espetáculo. Senhor Almeida, meu dono até aquele momento, era um homem pequeno de barriga proeminente e um bigode sujo de tabaco. Sua voz era como o grasnar de um corvo, estridente e cheia de uma ganância que me revirava o estômago. Ele gesticulava na minha direção com um chicote curto, usando-o como uma extensão de seu dedo imundo. Olhem bem, senhores. Olhem bem para esta criatura sem igual. Trazida das profundezas mais escuras da África, onde as bestas andam como homens. 2 metros de puro músculo e osso, mais forte que 5 de seus melhores machos, capaz de carregar um boi nos ombros, uma maravilha da natureza, uma besta de carga como nunca viram. Cada palavra era um golpe, mais doloroso que o couro do chicote. Besta, criatura, coisa. Eu cerrava os dentes, o gosto metálico de sangue enchendo minha boca, onde eu mordia o interior da bochecha. Era um pequeno ato de controle, a única dor que eu mesma me infligia naquele mar de sofrimento imposto. Meus olhos varriam a multidão, mas eu não focava em ninguém. Aprendi há muito tempo a olhar através deles, a ver apenas borrões de cor e forma, a transformar seus rostos em uma paisagem disforme. Era um mecanismo de defesa, uma forma de me proteger da malícia em seus olhos, do escárnio em seus sorrisos. Lembro-me de minha mãe, Iféia. Ela também era alta, uma rainha em sua terra, com a postura de uma palmeira que se recusa a vergar ao vento. Ela me dizia que nossa altura era uma bênção de Xangô, um sinal de que fomos feitas para olhar por cima dos outros, para ver mais longe. Você carrega o céu nos ombros, minha pequena Amara, ela dizia, sua voz um bálsamo para as feridas que o mundo ainda não havia me feito. Eles a levaram quando eu tinha 10 anos. Nunca mais a vi. Agora sua bênção era minha maldição. O céu que eu carregava nos ombros era o peso do desprezo de todos. Uma sinhá coberta de sedas e leques abanou-se com mais vigor, os olhos pequenos e cruéis, fixos em mim. Que coisa horrenda! Ela cochichou para o marido, alto o suficiente para que eu ouvisse. Serve para assustar as crianças que não dormem. O marido riu, um som gorduroso e úmido. O leilão começou. As ofertas eram tímidas no início. Ninguém sabia ao certo o que fazer com uma peça como eu. Eu não era delicada o suficiente para a casa, não tinha a aparência que eles desejavam para servir à mesa ou cuidar dos filhos. E para a lavoura, embora forte, minha altura me tornava um alvo, um ponto de desordem. Eu era um problema, um item de colecionador para um senhor com gostos peculiares. Senhor Almeida estalou o chicote no ar, o som cortando o murmúrio da multidão. Vamos, senhores, não sejam tímidos, pensem no prestígio, ter a maior negra do Brasil em suas terras. Seus vizinhos morrerão de inveja. 50 réis. Quem me dá 50 réis por esta montanha de ébano? As vozes se ergueram, preguiçosas, trocando lances como quem joga cartas. 60, 70, 80. Eu me sentia como um animal sendo pesado e precificado.
Minha mente vagava, buscando um refúgio. Pensei em Iaiá, a velha cozinheira da fazenda de Almeida. Na noite anterior, ela se aproximou de mim na senzala, o cheiro de fumaça e temperos impregnado em suas roupas. Ela me entregou um pedaço de rapadura, seus dedos nodosos e quentes tocando os meus por um instante. Coma, menina, amanhã será um dia longo, que os orixás te protejam. Seus olhos fundos e cansados continham uma tristeza que espelhava a minha. Não havia pena. Apenas um reconhecimento silencioso de nosso destino compartilhado. Naquele momento, o doce derretendo na minha língua foi a única gentileza que eu conheci em meses. 150 réis. A voz cortou o barulho da praça. Não era alta, mas tinha um timbre grave e uma autoridade que fez todos se calarem. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que o burburinho anterior. Todos os rostos se viraram na direção da voz. Eu também olhei. Pela primeira vez, eu foquei em um rosto. Ele estava encostado em um dos pilares da varanda de uma venda, longe do aglomerado principal, quase na sombra. Era um homem que não pertencia àquele lugar. Não vestia as sedas coloridas dos outros senhores de engenho, mas uma roupa simples e escura, de bom corte, porém gasta. Era alto, embora não tanto quanto eu, e tinha uma figura esguia, quase austera. O rosto era marcado por uma palidez que contrastava com o sol inclemente, e os cabelos escuros caíam desgrenhados sobre a testa. Mas foram os olhos que me prenderam. Eram de um cinza tempestuoso e não me olhavam com desprezo, nem com luxúria, nem com divertimento. Ele me olhava com uma intensidade fria e analítica, como um cientista olha para um espécime raro que acabou de descobrir. Havia uma curiosidade mórbida em seu olhar, uma fome que não era de carne, mas de outra coisa, algo que eu não conseguia decifrar e que me causou um arrepio que nada tinha a ver com o calor. Sr. Almeida piscou, surpreso. 150 réis do cavalheiro na sombra. Alguém dá 200? 200 réis por esta maravilha? Ninguém respondeu. A multidão estava mais interessada no comprador misterioso do que na mercadoria. Cochichos se espalharam como fogo em palha seca. É Bento da fazenda do Rio Seco, o recluso. Dizem que é louco, que faz experiências estranhas. Comprou a aberração. Faz sentido. 200 réis. A voz do homem soou novamente, firme, sem emoção. Ele não olhou para Almeida. Seus olhos cinzentos continuavam cravados em mim. Almeida sorriu, o bigode se contorcendo de prazer. Ele havia encontrado seu comprador peculiar. 200 réis. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vendida ao senhor Bento por 200 réis de ouro. O martelo bateu na madeira, selando meu destino mais uma vez. 2 homens rudes vieram me buscar, abrindo minhas correntes do caixote apenas para prenderem meus pulsos um ao outro na frente do corpo. Eles me empurraram pela multidão, que se abria com uma mistura de medo e fascinação. Eu mantive minha cabeça erguida, uma lição que minha mãe me ensinou. Nunca deixe que vejam sua nuca, Amara. É onde o caçador ataca a presa. Fui levada até o homem, Bento. De perto, ele era ainda mais estranho. Havia cicatrizes finas em seu rosto, uma delas perto do olho esquerdo, quase imperceptível. Ele cheirava a terra úmida e a livros velhos, não a tabaco e cachaça como os outros. Ele me inspecionou de cima a baixo, seu olhar demorando em minhas mãos, em meus pés descalços, em minha altura, que me fazia curvar ligeiramente para passar sob o toldo da venda. Ele não disse uma palavra para mim. Apenas entregou um saco pesado de moedas a Almeida e fez um gesto com a cabeça para um de seus homens, que me conduziu a uma carroça que esperava no final da rua. A viagem para a fazenda do Rio Seco foi longa e silenciosa. Eu estava na parte de trás da carroça, sentada sobre fardos de lona áspera. O homem que me guiava, um mulato de poucas palavras chamado Tobias, não olhou para mim uma única vez. Bento cavalgava ao lado da carroça em um cavalo negro imponente, sua postura ereta, o rosto inescrutável.
O sol começou a baixar no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo. Deixamos a cidade para trás, entrando em estradas de terra cada vez mais estreitas, ladeadas por uma vegetação densa e escura. O ar ficou mais frio, carregado com o cheiro de folhas em decomposição e umidade. O silêncio era quebrado apenas pelo ranger das rodas da carroça e o som dos cascos do cavalo. Minha mente era um turbilhão. Quem era aquele homem? O que ele queria de mim? As histórias que ouvi na praça ecoavam em minha cabeça. Louco, recluso, faz experiências. Um medo gelado começou a se instalar em meu peito, um medo diferente do que eu sentia com Almeida. O medo de Almeida era o medo da violência previsível, do chicote, do trabalho exaustivo. Este era o medo do desconhecido, do imprevisível. O que um homem que coleciona aberrações faz com sua coleção? Lembrei-me de um pássaro de penas coloridas que o filho de Almeida capturou uma vez. O menino o prendeu em uma gaiola, admirando-o por um dia. No dia seguinte, entediado, ele começou a arrancar suas penas, uma por uma, para ver como ele voaria sem elas. Eu era o pássaro, e Bento era o menino curioso. Chegamos à fazenda quando a noite já era completa. A lua cheia era uma moeda de prata em um céu de veludo negro, iluminando um cenário desolador. A casa grande era enorme, mas parecia abandonada. A pintura estava descascada em vários lugares e a escuridão preenchia a maioria das janelas. Não havia o som de risadas, de música, nem o alarido de crianças que se espera de uma propriedade daquele tamanho. Havia apenas o som dos grilos e o vento uivando suavemente através das árvores. Era uma casa que guardava segredos, uma casa que respirava solidão. Tobias me puxou da carroça com uma força desnecessária. Bento desmontou e caminhou à nossa frente, suas botas fazendo um som oco nos degraus de madeira da varanda. Ele abriu a porta pesada, revelando um saguão mergulhado em penumbra, iluminado apenas por uma única lamparina a óleo sobre uma mesa. O interior da casa cheirava a poeira, cera de vela e algo mais. Um cheiro metálico e medicinal que não consegui identificar. Uma mulher idosa, negra, de cabelos brancos amarrados em um coque apertado, surgiu das sombras. Seus movimentos eram rígidos, seus olhos cheios de um pavor contido. Ela olhou para mim e seu rosto se contraiu em uma máscara de espanto e medo. Dita, prepare o quarto dos fundos, o do anexo, disse Bento, sua voz ecoando no silêncio do casarão. A mulher, Dita, arregalou os olhos. O anexo, senhor, mas ali não fica ninguém há anos. Prepare-o, dê a ela água e algo para comer, e um banho. Ela fede ao mercado, ele ordenou, sem sequer olhar para a velha senhora. Seus olhos cinzentos estavam novamente em mim, me despindo, me analisando. Dita assentiu, o queixo tremendo. Ela pegou uma lamparina e me fez um sinal para segui-la. Eu a acompanhei por um corredor longo e escuro. As paredes eram forradas de estantes cheias de livros, algo que eu nunca tinha visto em uma casa grande. Em vez de retratos de família e tapeçarias, havia mapas estranhos, desenhos de anatomia de animais e humanos, e frascos de vidro contendo coisas que eu não queria identificar. Aquele lugar era um mausoléu, um laboratório. O quarto do anexo ficava separado da casa principal por uma pequena ponte de madeira coberta. Era um cômodo simples, com paredes de pedra, um chão de lajotas frias, uma cama de madeira com um colchão de palha e uma pequena janela com grades grossas. Era uma cela mais confortável do que a senzala, mas ainda assim uma cela. Dita deixou uma bacia de madeira com água, um pedaço de sabão grosso, uma toalha áspera e uma tigela com um caldo ralo e um pedaço de pão duro. Ela não disse uma palavra, seus olhos me evitando a todo custo. Antes de sair, ela trancou a porta pelo lado de fora. O som da chave girando na fechadura foi o som mais alto que eu já ouvi. Fiquei sozinha na escuridão, o silêncio da noite sendo meu único companheiro.
A água do banho estava fria, mas eu me lavei com uma fúria silenciosa, esfregando a pele para tirar não apenas a sujeira do mercado, mas o toque dos olhares, o som das palavras cruéis. Vesti a camisa de algodão grosseiro que Dita havia deixado. Era grande, mas ainda assim curta para mim. Sentei-me na cama, o colchão fazendo um barulho seco. Comi o pão e bebi o caldo, meu estômago roncando de fome. Eu não sabia que horas eram quando a porta se abriu novamente. A luz de uma lamparina me cegou por um instante. Era Bento. Ele entrou no quarto e fechou a porta atrás de si, mas não a trancou. Ele colocou a lamparina em uma pequena mesa no canto, enchendo o cômodo com sombras dançantes que me faziam parecer ainda maior, mais monstruosa. Ele ficou ali, parado, por um longo momento, apenas me observando. O silêncio era pesado, carregado de uma tensão que eu podia sentir fisicamente, como uma pressão no ar antes de uma tempestade. Eu permaneci sentada na cama, meu corpo rígido, o coração batendo descontroladamente contra minhas costelas. Cada instinto me dizia para correr, para lutar, mas eu estava paralisada, presa por seu olhar. "Fique de pé", ele disse finalmente. A voz era calma, quase um sussurro, mas carregava um comando inquestionável. Lentamente, eu obedeci. Meus joelhos tremeram um pouco quando me ergui, minha cabeça quase tocando as vigas baixas do teto. A diferença de altura entre nós era significativa. Ele teve que inclinar a cabeça para trás para me encarar, mas em seus olhos não havia intimidação. Havia apenas aquela curiosidade insaciável. Ele se aproximou, seus passos lentos e deliberados. Parou a apenas um braço de distância de mim. O cheiro de terra e livros ficou mais forte. Ele estendeu a mão e eu recuei instintivamente, um pequeno som de medo escapando da minha garganta. "Não se mova", ele disse, a voz ainda suave, mas com um fio de aço. Sua mão veio em direção ao meu rosto. Eu fechei os olhos, esperando o golpe, mas ele não me bateu. Seus dedos, surpreendentemente frios, tocaram meu queixo, erguendo meu rosto para a luz. Ele inclinou minha cabeça de um lado para o outro, seus olhos cinzentos examinando cada centímetro da minha pele, a linha da minha mandíbula, a estrutura dos meus ossos. Seu toque era clínico, desprovido de qualquer calor ou emoção. Era o toque de um homem que examina um objeto, não uma pessoa. Isso, de alguma forma, era mais humilhante do que qualquer surra. "Fascinante", ele murmurou para si mesmo. "A estrutura óssea é perfeitamente proporcional, nenhuma deformidade aparente, apenas escala." Ele soltou meu rosto e seu olhar desceu pelo meu corpo. Eu me sentia nua, sob a camisa de algodão, cada parte de mim sendo catalogada e julgada por aquele olhar analítico. Ele andou ao meu redor, um predador circulando sua presa. Eu podia sentir sua respiração perto da minha nuca. "Vire-se", ele ordenou. Eu obedeci, meu corpo se movendo como o de uma marionete. Fiquei de costas para ele, meus músculos tensos como cordas de aço. Esperei. O que ele faria? O chicote? A faca? O prazer doentio de um homem com sua nova aberração? Em vez disso, senti o toque frio de algo metálico nas minhas costas. Era uma fita de medir. Ele estava medindo a largura dos meus ombros. Depois, desceu para minha cintura, meus quadris. Suas mãos roçavam minha pele ocasionalmente, e cada toque era como uma brasa de gelo, enviando arrepios por todo o meu corpo. Era uma violação íntima e fria, uma dissecação de mim, enquanto eu ainda estava viva. Ele anotava os números em um pequeno caderno que tirou do bolso, murmurando para si mesmo. Quando ele terminou, mandou que eu me virasse novamente. Ele ficou na minha frente, o caderno e a fita na mão, os olhos brilhando com uma excitação estranha e contida. Ele não parecia um senhor de escravos. Parecia um estudioso que havia encontrado o espécime de uma vida. "Você não irá para a lavoura. Não irá para a cozinha", ele disse. "Você ficará aqui. Seu trabalho é simples. Você fará o que eu mandar, quando eu mandar."
e não tentará fugir. A mata ao redor desta propriedade é vasta e perigosa. Você não sobreviveria a uma noite. Ele se virou para sair. Na porta ele parou e olhou para mim por cima do ombro. Eu não sou como Almeida. Não me interesso por brutalidade gratuita, mas não me teste. A curiosidade pode ser uma força muito mais cruel que o ódio. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Desta vez, não a trancou. A escolha era minha: ficar na cela aberta ou correr para a morte na mata escura. Ele me deu uma ilusão de liberdade que era mais aprisionadora do que qualquer corrente. Caí na cama, o corpo tremendo incontrolavelmente. Eu não era mais uma besta de carga a ser exibida. Eu me tornei algo novo, algo pior. Eu era um espécime, um quebra-cabeça a ser montado e desmontado pela vontade de um homem louco. Eu era um monstro em uma jaula, um corpo sem alma para ser dissecado. Se essa sensação é familiar para você, se você já se sentiu assim, exposto e julgado pelo que você é, deixado em exibição para o deleite ou estudo de outros, deixe seu like para mostrar que estamos juntos nesta jornada. Naquela noite, na minha cela destrancada, eu chorei pela primeira vez em anos. Chorei por minha mãe, por Yaya, por mim, e chorei pelo futuro desconhecido que me aguardava nas mãos daquele homem de olhos cinzentos. A noite na fazenda do Rio Seco era longa, e eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que a minha estava apenas começando. Os dias na fazenda do Rio Seco se desdobravam em uma rotina estranha e opressiva. O sol nascia e se punha, mas o tempo dentro da casa grande parecia estagnado, denso como o ar antes de uma tempestade. Eu não era levada para a lavoura com os outros poucos escravos da propriedade, cujos rostos eu via apenas de relance, sombras cansadas se movendo ao longe. Eu não ia para a cozinha ajudar Dita, cujo silêncio era uma muralha e cujos olhares de esguelha eram cheios de um medo que eu começava a entender. Minha única função era Bento. Eu era seu trabalho, seu objeto de estudo, sua obsessão particular. Todas as manhãs, depois de uma refeição solitária de angu e café ralo que Dita deixava na porta do meu quarto, Tobias vinha me buscar. Ele nunca falava, apenas me guiava com um gesto brusco da cabeça até o que Bento chamava de seu gabinete. Era a maior sala da casa, com janelas que iam do chão ao teto, mas que estavam sempre cobertas por pesadas cortinas de veludo, permitindo que apenas frestas de luz poeirenta invadissem o ambiente. O cheiro ali era uma mistura do odor seco de papel e couro dos milhares de livros que se empilhavam em estantes caóticas, o cheiro químico de tintas e solventes e o cheiro do próprio Bento, aquela mistura de terra e solidão. Ele me fazia ficar de pé sobre uma plataforma circular de madeira no centro da sala por horas a fio. Horas. Meus pés doíam. As juntas dos meus joelhos estalavam em protesto e os músculos das minhas costas queimavam como se estivessem em chamas. E ele apenas me observava. Às vezes, circulava a plataforma lentamente, seus olhos cinzentos percorrendo cada linha do meu corpo com uma intensidade que me fazia sentir como se minha pele fosse transparente. Outras vezes, sentava-se em uma cadeira a alguns metros de distância, com uma prancheta no colo, e desenhava. O único som era o arrastar do carvão no papel, um som sibilante que se cravava nos meus nervos. Ele desenhava minhas mãos, meus pés, a curva da minha coluna, a forma dos meus ombros. Ele não desenhava uma mulher. Ele desenhava uma coleção de partes, um mapa anatômico. Levante o braço esquerdo, ele ordenava, a voz sempre baixa e controlada. Flexione o bíceps. Mantenha. E eu mantinha, o músculo tremendo de esforço, enquanto ele capturava a atenção da minha carne no papel. Eu era sua estátua viva, sua aberração particular para ser documentada. Em alguns momentos, o absurdo da situação me atingia com tanta força que eu sentia uma vontade histérica de rir. Ali estava eu, Amara, filha de Iféia,
Uma mulher cujo povo celebrava a força e a altura, sendo tratada como um inseto preso em âmbar. Para me proteger, minha mente viajava para longe. Eu pensava no cheiro do ensopado de quiabo da minha mãe, na sensação do sol quente na minha pele quando eu era criança e corria livre, no som das histórias que os mais velhos contavam ao redor da fogueira. Eram fragmentos de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa, a um fantasma. Uma tarde, o esforço se tornou demais. Eu estava na mesma posição há quase 3 horas, com um braço estendido para o lado, segurando um pesado livro de capa de couro que ele havia colocado na minha mão para observar a distribuição de peso na musculatura do ombro. O suor escorria pela minha testa e caía nos meus olhos, ardendo. Minha visão começou a ficar turva, as bordas do gabinete escurecendo. O som do carvão no papel pareceu distante, como se viesse debaixo d'água. Meu corpo inteiro protestou, um grito silencioso de exaustão, e então a escuridão me engoliu. Eu não senti a queda, apenas o impacto surdo do meu corpo no chão de madeira e o som do livro pesado batendo ao meu lado. Acordei com uma sensação estranha. Alguém estava me tocando. Não era o toque clínico de Bento, nem o toque rude de Tobias. Era um toque hesitante, quase gentil. Abri os olhos e vi o rosto de Bento a centímetros do meu. Seus olhos cinzentos, normalmente frios e analíticos, estavam arregalados, e neles havia uma emoção que eu nunca tinha visto antes. Pânico. Uma de suas mãos estava no meu pescoço, os dedos pressionando levemente minha artéria, e a outra segurava meu ombro. "Você está bem?" Ele perguntou, a voz rouca, desprovida de sua calma habitual. Eu pisquei, confusa. A dor latejava na minha cabeça de onde eu havia batido. Tentei me sentar, mas uma onda de tontura me fez gemer. "Não se mova", ele disse, sua mão aplicando uma leve pressão no meu ombro. "Fique quieta." Ele se levantou e voltou momentos depois com um copo de água. Ele se ajoelhou ao meu lado novamente e, com um cuidado que me chocou, ajudou a erguer minha cabeça para que eu pudesse beber. A água fria desceu pela minha garganta seca, um alívio indescritível. Ele não me olhava como um espécime. Naquele momento, ele me olhava como se eu fosse frágil. Foi a primeira vez que alguém me viu como algo que não fosse inquebrável. O pensamento era tão estranho, tão desconcertante, que me assustou mais do que qualquer chicote. Ele me ajudou a sentar e depois a ficar de pé. "Chega por hoje", ele disse, a voz novamente controlada, mas com um tom tenso. "Tobias irá levá-la de volta." Naquela noite, deitada na minha cama, eu não conseguia parar de pensar naquele momento. No calor de sua mão no meu pescoço, na preocupação genuína em seus olhos. Era uma armadilha, uma nova forma de tortura, mais sutil e cruel. Ou era uma rachadura em sua fachada de cientista louco, uma prova de que havia um homem ali dentro. Eu odiava a confusão que ele plantara em mim. O ódio era simples, seguro. A confusão era um pântano, e eu sentia que estava afundando. Nos dias que se seguiram, algo mudou. Bento não me fazia mais manter as posições por tanto tempo. Ele providenciou um banco alto para que eu pudesse sentar durante as sessões de desenho. Ele até começou a falar comigo, não como uma pessoa, mas como um professor se dirigiria a um aluno lento. Ele lia em voz alta trechos de seus livros de anatomia, explicando a função de cada músculo que ele desenhava, os nomes em latim dos ossos que formavam meu esqueleto. "Isto é o deltoide", ele disse um dia, tocando meu ombro com a ponta de um compasso de metal frio. "Sua função primária é a abdução do braço. A sua estrutura é notavelmente densa." E eu permanecia em silêncio, absorvendo as palavras, tentando entendê-lo. Ele estava tentando me ensinar ou estava apenas verbalizando seu processo como se eu fosse parte do mobiliário? A cada dia, ele parecia lutar uma batalha interna. Havia momentos em que sua fachada de estudioso se mantinha firme, mas havia outros em que seu olhar se demorava um pouco demais, em que sua voz falhava por uma fração de segundo.
Eram nesses momentos que eu sentia um arrepio percorrer minha espinha, um medo misturado com uma curiosidade doentia que espelhava a dele. Dita observava tudo à distância. Seus olhos escuros me seguiam com uma mistura de pena e aviso. Certa noite, ela me trouxe o jantar e, em vez de sair imediatamente, hesitou na porta. O casarão estava silencioso, exceto pelo som do vento lá fora. Bento havia saído a cavalo, algo raro. Menina, ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. Tome cuidado. Eu a encarei, esperando. O senhor Bento, ele não é como os outros, ela continuou, torcendo as mãos no avental. A maldade dele não está no couro do chicote, está na cabeça. Ele gosta de desmontar as coisas para ver como funcionam. Pássaros, relógios, pessoas. Ela se aproximou, seus olhos cheios de uma dor antiga. A primeira sinhá, Dona Isabel, ela era como uma flor delicada. Ele a amava à sua maneira, mas ele a sufocou. Queria entendê-la, cada pensamento, cada suspiro. Ele a estudou até ela murchar e morrer de tristeza nesta casa. Um calafrio percorreu meu corpo. Por que está me contando isso? Porque eu vejo o jeito que ele te olha. Não é o mesmo olhar que ele tinha para ela. É diferente. É mais faminto. Ele não quer te entender, ele quer te decifrar. E eu tenho medo do que ele vai fazer quando não conseguir. Ou pior, quando conseguir. Ela colocou uma mão enrugada no meu braço. Ele não quebra o corpo, menina. Ele quebra o que tem dentro. Não deixe ele encontrar o que tem dentro de você. As palavras de Dita ecoaram em minha mente por dias. Eu me tornei mais vigilante, mais atenta às nuances do comportamento de Bento. E então, ele mudou de tática. Os desenhos e as medições não eram mais suficientes. Sua pele, ele disse uma tarde, a voz estranhamente tensa. A pigmentação é notável, mas a luz do gabinete não faz justiça à sua textura. Preciso de um contraste melhor. No dia seguinte, ele chegou ao gabinete com um frasco de vidro escuro. Dentro, havia um óleo dourado e espesso que cheirava a âmbar e a alguma flor que eu não conhecia. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia instintivamente que uma nova fronteira estava prestes a ser cruzada. Tire a camisa, ele ordenou sem me olhar nos olhos. Ele estava ocupado despejando um pouco do óleo em uma pequena tigela de porcelana. Eu hesitei. O medo, frio e familiar, se enrolou no meu estômago. Mas a desobediência não era uma opção. Lentamente, puxei a camisa de algodão grosseiro por cima da cabeça, ficando apenas com os panos que cobriam meus seios e minha cintura. O ar do gabinete pareceu ficar mais frio na minha pele exposta. Ele se aproximou, a tigela na mão. Pela primeira vez, vi suas mãos tremerem ligeiramente. Vire-se, ele disse, a voz um sussurro áspero. Obedeci, meu corpo rígido como uma tábua. Fiquei de costas para ele, os olhos fixos em uma mancha na parede de veludo à minha frente, tentando me transportar para outro lugar. Senti o calor de seu corpo atrás de mim, a energia nervosa que emanava dele. Então, senti o toque. O óleo estava quente. Seus dedos, mergulhados na substância, tocaram a base do meu pescoço. O choque da sensação me fez ofegar. Não era o toque clínico de antes. Era diferente. Suas mãos espalharam o óleo pelas minhas costas, pelos meus ombros, descendo pela minha espinha. Seus movimentos eram lentos, deliberados, supostamente para espalhar o líquido, mas pareciam uma carícia hesitante e proibida. A textura do óleo na minha pele, o calor de suas palmas, o cheiro inebriante que enchia o ar. Tudo se combinou em uma sobrecarga sensorial. Meu corpo, que só conhecia dor e exaustão, reagiu de uma forma que me aterrorizou. Um calor estranho começou a se espalhar a partir de onde ele me tocava. Um formigamento que não era desagradável. Era uma traição. Meu próprio corpo me traindo, respondendo ao toque do meu captor. Eu cerrei os punhos, as unhas cravando na minha palma, tentando me ancorar no único sentimento que eu conhecia, a dor. Ele trabalhou em silêncio. Eu podia ouvir sua respiração, um pouco mais rápida do que o normal. Suas mãos desceram pelos meus braços, cobrindo cada centímetro da minha pele com o óleo reluzente. Ele me fez virar
e eu o encarei, o queixo erguido em um desafio silencioso. Seus olhos estavam escuros, as pupilas dilatadas. A máscara do cientista havia caído completamente. O que restava era um homem lutando contra um desejo que o assustava tanto quanto a mim. Ele continuou, agora no meu colo, no meu peito, seus dedos roçando perigosamente perto da borda dos panos que me cobriam. Cada toque era como uma brasa, marcando minha pele e minha alma. Quando ele terminou, meu corpo inteiro brilhava sob a luz fraca. Eu me sentia exposta, vulnerável, mas também poderosa. Eu podia ver o efeito que eu tinha sobre ele. Podia ver a luta em seu rosto, o suor em sua testa. Ele deu um passo para trás, como se tivesse se queimado. Fique assim. Ele gaguejou, pegando seu bloco de carvão. Mas suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurá-lo. Ele tentou desenhar, mas seu olhar não estava focado nos detalhes anatômicos. Estava perdido no brilho da minha pele, na curva do meu quadril, na sombra entre meus seios. Depois de alguns minutos de tortura silenciosa, ele jogou o carvão no chão com um grunhido de frustração. Saia! Ele rosnou, a voz cheia de uma raiva que era claramente dirigida a si mesmo. Volte para o seu quarto, agora. Eu não precisei ouvir duas vezes. Vesti minha camisa sobre a pele oleosa e saí do gabinete quase correndo, o coração martelando no peito. Eu não estava fugindo dele. Estava fugindo da sensação que ele despertou em mim, daquela faísca de algo que não era medo, algo perigoso e vivo. O evento catalisador veio algumas noites depois. Uma tempestade violenta desabou sobre a fazenda. A chuva batia nas janelas como punhos, e os trovões sacudiam os alicerces da casa grande. A energia no ar lá fora espelhava a tempestade dentro de mim. Eu não conseguia dormir. Estava sentada na minha cama, ouvindo a fúria da natureza, quando a porta do meu quarto se abriu. Bento estava parado ali, encharcado pela chuva, o cabelo escuro colado na testa. Em sua mão segurava uma garrafa de cachaça, meio vazia. Seus olhos estavam selvagens, a compostura que ele tanto se esforçava para manter completamente desfeita. Eu não consigo, ele começou, a voz arrastada pela bebida e pela angústia. Eu não consigo tirar você da minha cabeça. Você não é um espécime. Você não é um quebra-cabeça. O que é você? Ele entrou no quarto, tropeçando ligeiramente. O cheiro de álcool e chuva encheu o pequeno espaço. Ele parou na minha frente, olhando para mim, que estava sentada na cama. Eu tive que olhar para cima para encará-lo. Uma inversão da nossa dinâmica habitual. Eu comprei você para entender a anomalia, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Para encontrar a falha na criação de Deus. Mas a única falha que eu encontro está em mim. Você é perfeita, aterrorizantemente perfeita. Ele se ajoelhou na minha frente, um gesto tão inesperado que me deixou sem ar. O grande senhor de engenho, o cientista recluso, de joelhos diante de sua aberração escravizada. Ele largou a garrafa, que rolou pelo chão com um baque surdo. Ele estendeu a mão, não para me medir ou me examinar, mas para tocar meu rosto. Sua mão tremia. Amara. Ele sussurrou. Foi a primeira vez que ele disse meu nome. O som na sua boca era estranho, íntimo, proibido. Meu instinto gritava para que eu o empurrasse, para que eu fugisse. As palavras de Dita, as memórias do chicote de Almeida, tudo em mim me dizia que aquilo era uma armadilha mortal. Mas algo me deteve. Naquele momento, vendo a dor crua em seus olhos, a vulnerabilidade de um homem quebrado, eu não vi um mestre. Eu vi um reflexo da minha própria solidão, da minha própria condição de monstro. Ele também era uma aberração, trancado em sua própria jaula de dor e obsessão. Seus dedos traçaram a linha da minha mandíbula, gentis. Eu vejo o ódio em seus olhos todos os dias, ele murmurou. É justo, mas às vezes eu vejo outra coisa. Uma curiosidade. Você me estuda tanto quanto eu estudo você. Ele estava certo. E isso me apavorou. Sua mão desceu para o meu pescoço.
seu polegar acariciando a pele sensível logo abaixo da minha orelha. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar. Eu me inclinei para o seu toque, um movimento minúsculo, quase imperceptível, mas ele sentiu. Um som gutural escapou de sua garganta. Ele se aproximou, seu rosto a centímetros do meu. O cheiro de cachaça em seu hálito era forte, mas por baixo dele havia apenas o cheiro de homem, de chuva e de terra. Eu deveria ter medo. Eu estava com medo. Mas sob o medo, outra coisa florescia. Uma sensação de poder. Eu, a criatura, a coisa, tinha o poder de desfazer aquele homem. Seu desejo era minha arma. Sua necessidade era minha vantagem. As palavras de minha mãe ecoaram em minha mente. Você carrega o céu nos ombros, minha pequena Amara. Talvez ela não estivesse falando apenas de altura. Talvez estivesse falando de força, de resiliência, de carregar o peso do mundo e ainda assim permanecer de pé. Naquele momento, na penumbra do meu quarto, com a tempestade rugindo lá fora e o homem que me possuía de joelhos aos meus pés, uma decisão se formou dentro de mim. Não era uma decisão de perdoar, nem de amar. Era uma decisão de sobreviver, de lutar. Mas não com os punhos, como ele esperava de uma besta. Eu lutaria com a única arma que ele me dera. Eu me tornaria o espelho de sua obsessão. Eu o deixaria me decifrar, e no processo, eu o desvendaria. Eu entraria em seu jogo não como um peão, mas como a rainha. Lentamente, ergui minha mão e pela primeira vez eu o toquei. Meus dedos encontraram a cicatriz fina perto de seu olho. Ele estremeceu com o meu toque, fechando os olhos como se sentisse dor e prazer ao mesmo tempo. Eu não recuei. Mantive minha mão ali, reivindicando aquele pequeno pedaço de seu território. O jogo havia mudado. Eu não era mais apenas o monstro em sua jaula. Eu era o monstro que o convidava a entrar. E eu sabia, com uma clareza terrível e eletrizante, que um de nós não sairia inteiro. A manhã seguinte, a tempestade nasceu silenciosa e limpa. O ar cheirava a terra molhada e a folhas esmagadas, um perfume de renovação e destruição. Quando Tobias veio me buscar, seu rosto estava mais fechado que o normal. Ele não me olhou, mas senti seu desconforto, uma energia tensa que emanava dele. O caminho até o gabinete foi feito em um silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. Eu esperava que Bento estivesse diferente, que a vulnerabilidade da noite anterior tivesse deixado uma marca. Mas quando entrei, ele estava de pé, de costas para a porta, olhando para um de seus desenhos. A postura era a mesma de sempre, rígida e controlada. A única diferença era a garrafa vazia e um copo no canto da sala, testemunhas silenciosas de sua fraqueza. Ele se virou lentamente. Seus olhos estavam fundos, com olheiras escuras, mas a tempestade neles havia se acalmado, deixando para trás um cinza frio e impenetrável. Ele não mencionou sua visita ao meu quarto, não mencionou a confissão bêbada, nem o fato de ter se ajoelhado aos meus pés. Ele agiu como se nada tivesse acontecido, e essa negação era mais violenta do que qualquer grito. Na plataforma, ele disse, a voz monótona. Eu obedeci, subindo no tablado de madeira. Mas algo dentro de mim havia mudado. O medo ainda estava lá, um animal acuado no fundo da minha alma, mas agora ele tinha companhia, uma fria e cortante determinação. Eu não era mais apenas o objeto de seu estudo. Eu era uma participante ativa, mesmo que ele não soubesse. Ele pegou seu carvão e prancheta, mas havia uma hesitação em seus movimentos, uma rigidez em seus ombros que não existia antes. Ele começou a desenhar minha mão, mas seus olhos continuavam a subir para o meu rosto, como se procurassem uma resposta, uma acusação. O silêncio se estendeu por quase 1 hora. O único som era o arrastar do carvão e a nossa respiração. Eu decidi quebrar o silêncio. Eu decidi tomar o controle. Por que o senhor me comprou? Perguntei. Minha voz soou mais alta do que eu pretendia no silêncio do gabinete, mais firme. A mão dele parou no meio de um traço. Ele não levantou a cabeça, mas eu vi seus ombros se contraírem. Por um longo momento ele não respondeu. Pensei que ele me ignoraria ou me puniria pela insolência.
Eu já lhe disse, ele respondeu finalmente, a voz baixa e tensa. Sua estrutura é um fenômeno. Não, eu disse, e a minha própria ousadia me surpreendeu. Isso é o que o Senhor diz aos outros. O que o Senhor diz a si mesmo. Eu quero saber a verdade. Ele finalmente levantou o olhar. Os olhos cinzentos faiscaram com uma mistura de raiva e surpresa. Ele se levantou, caminhando lentamente em minha direção, o predador que havia sido desafiado. Ele parou bem na minha frente, a prancheta esquecida em sua cadeira. A verdade? Ele zombou, a voz um rosnado baixo. Você é uma escrava. Você não tem direito à verdade. Você tem direito a obedecer e a ficar em silêncio. O Senhor me tocou ontem à noite, eu disse, mantendo meu olhar firme no dele. O Senhor disse meu nome. Homens que estudam fenômenos não fazem isso. Seu rosto se contorceu em uma máscara de fúria. Por um segundo pensei que ele me bateria. Sua mão se ergueu e eu me preparei para o impacto. Mas ele parou, a mão tremendo no ar a centímetros do meu rosto. Ele olhava para mim, mas seus olhos pareciam ver outra coisa, um fantasma do passado. Ele baixou a mão, cerrando-a em um punho ao lado do corpo. Saia! Ele sibilou, virando-se de costas para mim. A sessão acabou. Aquilo foi uma vitória. Pequena, perigosa, mas uma vitória. Eu havia empurrado a fronteira e ele havia recuado. Naquele dia, eu entendi que minha arma não era apenas o desejo que eu despertava nele, mas as palavras. O silêncio era a sua fortaleza, e eu havia acabado de abrir a primeira rachadura em seus muros. Os dias que se seguiram foram uma guerra fria. As sessões continuaram, mas a dinâmica havia se alterado para sempre. Ele tentava manter a distância clínica, mas não conseguia mais. Seus toques, sob o pretexto de ajustar uma pose ou sentir a tensão de um músculo, demoravam mais do que o necessário. Seus dedos, antes frios e analíticos, agora pareciam carregar uma corrente elétrica que fazia minha pele se arrepiar. Eu não recuava mais, eu o deixava tocar. Eu o encarava enquanto ele o fazia, meus olhos desafiando-o a admitir o que aquilo realmente era. Eu me tornei uma observadora tão atenta quanto ele. Notei como ele roía a unha do polegar quando estava frustrado. Notei como sua respiração ficava mais superficial quando ele se aproximava de mim. Notei as pequenas cicatrizes em suas mãos, não de trabalho, mas de algo mais, como se ele tivesse socado paredes ou quebrado vidro. Eu estava mapeando sua alma, assim como ele mapeava meu corpo. Ele começou a me usar como assistente em seu laboratório improvisado. Uma parte do gabinete era dedicada às suas outras curiosidades. Havia esqueletos de pequenos animais, insetos preservados em âmbar, plantas exóticas secando em prensas. Ele me fazia segurar frascos enquanto ele misturava pós coloridos ou esticar as asas de uma borboleta gigante para que ele pudesse medi-las. Eram tarefas estranhas que me davam um vislumbre ainda mais profundo de sua mente obsessiva. Tudo na natureza segue um padrão, Amara, ele disse uma tarde, enquanto examinava a asa de uma mariposa sob uma lente de aumento. Uma lógica, uma matemática divina. A beleza está na precisão, na simetria. As anomalias, os desvios, são os erros de Deus. E eu preciso entendê-los. E eu sou um erro de Deus, Senhor? Perguntei a voz suave. Ele largou a lente, o olhar fixo na mariposa. Mas eu sabia que suas palavras eram para mim. Você é a pergunta mais complexa que ele já me fez. Nossa relação se tornou um jogo perigoso de aproximação e recuo. Havia dias em que ele mal falava comigo, tratando-me com uma frieza cortante, como se para se punir por qualquer intimidade que tivesse permitido. Nesses dias, a comida que Dita me trazia era mais escassa, e a porta do meu quarto era trancada à noite. Eram testes, e eu aprendi a suportá-los com uma paciência de pedra. Depois, vinham os dias de necessidade, em que a sua solidão e obsessão transbordavam. Ele me mantinha no gabinete até tarde da noite, não para desenhar, mas apenas para estar lá. Às vezes ele lia para mim,
trechos de poesia ou filosofia, sua voz grave enchendo o silêncio. Era bizarro. Eu, a escrava, a aberração, ouvindo versos sobre amor e mortalidade da boca do meu captor. Em uma dessas noites, ele estava mais agitado que o normal. Andava de um lado para o outro, a energia nervosa crepitando ao seu redor. Ele havia bebido, não até a inconsciência como na noite da tempestade, mas o suficiente para soltar as amarras de seu controle. Eles me acham louco, sabe? Ele disse de repente, parando na minha frente. Os outros senhores, o recluso do Rio Seco, o viúvo que deixou sua esposa morrer. Eu permaneci em silêncio. Ela era delicada, ele continuou, os olhos perdidos em uma memória, como uma peça de porcelana, tão bonita, tão frágil. Eu a amava, mas eu não a entendia. Ela era um mistério. Eu só tentava entendê-la. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de desespero. Mas quanto mais perto eu chegava, mais ela se quebrava. As palavras de Dita voltaram para mim com a força de um soco. Ele a estudou até ela murchar e morrer de tristeza. O que o senhor está tentando entender em mim? Perguntei, a voz pouco mais que um sussurro. Ele me olhou e a fome em seus olhos me fez recuar. Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço, seu corpo perto o suficiente para que eu sentisse seu calor. Ele ergueu a mão e tocou o meu rosto, o polegar traçando a linha da minha bochecha. Nela eu procurei a fragilidade. Ele murmurou, a voz rouca. Em você, eu procuro a força. De onde ela vem? Como um ser pode suportar tanto peso, tanto desprezo e ainda assim ter fogo nos olhos? Como seu corpo pode ser uma fortaleza e sua alma um mistério ainda maior? Seu rosto se aproximou do meu. O cheiro de cachaça e dele mesmo me envolveu. Eu sabia que ele iria me beijar. Meu corpo inteiro se tensionou. Parte de mim, a parte que ainda se lembrava de ser Amara, filha de Iféia, gritava em repulsa. Mas outra parte, a sobrevivente, a jogadora, sussurrava. Deixe! Este é o seu poder. Esta é a chave da jaula. Seus lábios tocaram os meus. Foi um beijo estranho, desesperado. Não havia ternura, apenas uma necessidade crua, uma tentativa de me devorar, de me absorver, de me decifrar através do contato. Eu não respondi, nem recusei. Fiquei imóvel, um ídolo de ébano recebendo a adoração profana de seu devoto. Quando ele se afastou, sua respiração era ofegante, e seus olhos estavam cheios de confusão e autoaversão. Vá, ele disse, a voz quebrada. Vá embora. Eu me retirei, o gosto dele ainda na minha boca, uma mistura de álcool e desespero. Aquilo não foi uma derrota, foi um sacrifício calculado. Eu havia lhe dado uma pequena parte de mim para ganhar uma parte maior de seu controle. No dia seguinte encontrei Dita na cozinha. Ela estava moendo milho, seus braços finos movendo o pilão com uma força surpreendente. Ela não olhou para mim quando entrei. Eu vi o senhor saindo do gabinete ontem à noite, ela disse, a voz baixa e sem emoção. O jeito que ele olhava, o mesmo jeito que ele olhava para a Sinhá Isabel antes do fim. Ela parou de moer e finalmente me encarou. Seus olhos, normalmente cansados, queimavam com uma intensidade feroz. Você está brincando com fogo, menina. Acha que pode controlá-lo, mas é o fogo que consome tudo. Ele não vai te libertar. Ele vai te queimar até que não sobre nada além de cinzas. Eu não tenho outra escolha, Dita. Eu respondi, minha voz igualmente baixa. O que você quer que eu faça? Que eu espere o chicote? Que eu trabalhe até meus ossos virarem pó? Este é o único poder que eu tenho. Poder, ela zombou, um som amargo. O que você chama de poder é veneno. Você está bebendo para matar o seu inimigo. Mas o veneno está te matando primeiro. Eu vejo nos seus olhos. O fogo que ele procura já está te consumindo por dentro. As palavras dela me atingiram. Era verdade. O ódio que antes me alimentava estava sendo substituído por algo mais complexo e perigoso. A linha entre a atuação e o sentimento estava se tornando turva. Às vezes, no meio da noite, eu acordava com o coração acelerado. Não de medo, mas de uma excitação sombria.
O jogo estava se tornando a minha realidade. Minha pequena vitória me rendeu uma concessão. Eu pedi para poder cuidar do pequeno jardim de ervas que ficava nos fundos da casa, abandonado desde a morte de Isabel. Argumentei que as ervas poderiam ser úteis para seus estudos ou para a cozinha. Surpreendentemente, ele concordou. Talvez ele visse aquilo como uma forma de me manter ocupada. Ou talvez a menção de Isabel o tivesse desarmado. Aquele jardim se tornou o meu santuário. Uma hora por dia, eu podia sentir a terra sob meus dedos, o sol no meu rosto. Era uma liberdade minúscula, mas era minha. Eu arrancava ervas daninhas com uma fúria contida, imaginando que eram os tentáculos daquela casa me prendendo. Eu cuidava das plantas com uma ternura que eu não sabia que ainda possuía. Ali, eu não era a giganta, nem o espécime. Eu era apenas a Mara, conversando com as folhas, lembrando das histórias que minha mãe contava sobre o poder de cada raiz, de cada flor. Mas mesmo essa pequena liberdade veio com um preço. Um dia, um vizinho de Bento, um senhor de engenho chamado Coronel Tavares, veio visitá-lo. Era um homem corpulento e barulhento, a antítese de Bento. Eles estavam na varanda quando eu saí para o jardim. Eu tentei ser invisível, mantendo a cabeça baixa, mas era impossível. Por todos os santos, Bento, o que é isso? Tavares bradou, sua voz ecoando pela propriedade. É verdade o que dizem. Você realmente comprou a montanha de ébano. Eu parei, meu corpo congelado. Senti os olhos dos dois homens em mim. O olhar de Bento eu não conseguia decifrar. O de Tavares era lascivo e depreciativo. Uma bela peça, disse Tavares com uma risada gordurosa. Quanto quer por uma noite com ela? Aposto que ela poderia quebrar um homem em dois. Seria uma aventura e tanto. O silêncio que se seguiu foi pesado e mortal. Eu não ousei olhar para Bento. Podia sentir a fúria emanando dele, uma onda de calor palpável. Ela não está à venda, coronel, disse Bento, a voz perigosamente calma. E se você falar dela assim de novo na minha propriedade, eu o jogarei aos meus cães. Tavares riu desconcertado. Calma, homem. É só uma negra. Não sabia que você se afeiçoava à sua criação. A visita terminou logo depois. Assim que Tavares partiu, Bento marchou em minha direção no jardim. Seu rosto era uma máscara de fúria. Ele agarrou meu braço, seus dedos se cravando na minha pele como garras. Entre! Agora! Ele rosnou. Ele me arrastou para dentro, não para o meu quarto, mas de volta para o gabinete. Ele me jogou no centro da sala com uma força que me fez tropeçar. É isso que você queria? Ele gritou, o rosto a centímetros do meu. Sair lá fora? Se exibir, deixar que homens como ele a cobissem, a olhem como um pedaço de carne exótica? Foi o senhor que me deixou sair, eu disse, a voz tremendo de raiva e medo. Porque eu fui um idiota. Ele cuspiu as palavras. Eu esqueci o que você é, o que o mundo lá fora é. Eles não veem o que eu vejo. Eles veem uma besta, um animal, e eles querem profanar o que é meu. A palavra ecoou na sala. Meu. A possessividade em sua voz era aterrorizante. Ele não estava com raiva por mim. Ele estava com raiva porque sua posse preciosa havia sido insultada por outro homem. O progresso que eu pensei ter feito, a humanidade que eu pensei ter despertado nele, tudo se desfez em pó naquele momento. Eu ainda era uma coisa, sua coisa. Você não sairá mais da casa, ele decretou, a voz fria como gelo. O jardim está proibido. Você ficará onde eu possa vê-la, onde ninguém mais possa. Ele me trancou no gabinete e saiu. Fiquei ali, no meio da sala cheia de criaturas mortas e estudos de mim mesma, e uma onda de desespero me atingiu. A liberdade do jardim, o cheiro da terra, o calor do sol, tudo me foi tirado. Dita estava certa, o fogo estava me consumindo. Eu havia provocado o dragão e agora ele cuspia fogo, queimando a pequena esperança que eu havia cultivado. Aquela noite foi o ponto mais baixo, a noite escura da minha alma. Deitado na minha cama, no meu quarto novamente trancado, eu me sentia mais aprisionada do que nunca. Meu plano havia falhado.
Eu não o estava controlando, eu apenas o havia provocado a apertar as correntes. Eu era um pássaro que ele havia deixado voar até o fim da corda, apenas para puxá-la de volta com um solavanco cruel. As palavras de Tavares ecoavam em minha mente, me lembrando da minha verdadeira condição aos olhos do mundo. Besta, animal, pedaço de carne. Eu chorei. Não as lágrimas silenciosas de antes, mas soluços rasgados que sacudiam meu corpo inteiro. Chorei pela minha estupidez, pela minha arrogância em pensar que poderia vencer esse jogo. Chorei por Isabel, a mulher porcelana que ele havia quebrado. Eu estava em seu caminho e não havia nada que eu pudesse fazer. A casa grande parecia um túmulo e eu estava sendo enterrada viva. Em meio ao desespero, uma nova sensação começou a surgir, uma brasa de raiva pura e gelada no fundo do meu estômago. Eu havia tentado jogar com as regras dele, com a sutileza, com a manipulação. Eu havia tentado ser a jogadora de xadrez, movendo as peças com cuidado, mas eu não era uma peça de xadrez. Eu era a tempestade que ele viu em mim. Eu era a força da natureza que ele tanto temia e desejava. Se ele queria me trancar, me tratar como um monstro, então um monstro ele teria. Mas não o monstro que ele podia estudar, desenhar e controlar. Um monstro que ele não podia prever. Um monstro que quebraria a jaula não com astúcia, mas com fúria. Uma ideia perigosa e aterrorizante começou a se formar em minha mente. Uma forma de conhecer meu inimigo, de encontrar a fonte de sua loucura. Ele havia me mostrado os segredos da natureza, mas havia um segredo que ele guardava com mais afinco, o de sua falecida esposa. O quarto dela, no final do corredor do andar de cima, estava sempre trancado. Dita nunca entrava lá. Era um santuário, ou talvez a cena de um crime. Eu precisava entrar naquele quarto. Passei os dias seguintes em submissão silenciosa. Eu não o desafiava. Eu não falava, a menos que falassem comigo. Eu me tornei a estátua perfeita em suas sessões. Ele pareceu relaxar, acreditando que havia quebrado meu espírito. Ele começou a beber mais novamente, passando as noites trancado em seu escritório com seus livros e garrafas. E eu esperei. A oportunidade veio em uma noite sem lua, escura como o breu. Eu ouvi seus passos pesados e arrastados subindo para seu quarto no outro lado da casa. Esperei 1 hora, 2, até que o silêncio fosse completo, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio distante. A fechadura do meu quarto era antiga e simples. Usando um pedaço de arame que eu havia tirado de uma das gaiolas de animais, eu trabalhei nela por quase 1 hora, minhas mãos suando, meu coração batendo na minha garganta. Finalmente, ouvi um clique suave. Eu estava livre. Descalça, movendo-me como uma sombra, eu deslizei pelo corredor escuro. A casa parecia diferente à noite, cheia de gemidos e sussurros. Cada tábua do assoalho que rangia parecia um grito. Cheguei à porta do quarto de Isabel. Estava trancada, como eu esperava. Mas esta era uma fechadura interna. A chave estava do lado de fora, na porta. Um descuido de bêbado, talvez. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a chave. O quarto estava mergulhado na escuridão. O ar era pesado, parado, com um cheiro fraco de lavanda e poeira. Usando o pouco de luz que entrava pela janela, eu explorei. Era um quarto feminino, com uma penteadeira, um armário, uma cama coberta com um lençol branco. Parecia intocado, congelado no tempo, mas não era a mobília que eu procurava. Eu procurei nas gavetas, sob a cama, e então eu o encontrei. Em uma caixa de madeira escondida no fundo do armário, estava um diário de capa de couro e vários blocos de desenho. Mas os desenhos não eram de Bento, eram dela, Isabel. Eram autorretratos. Os primeiros mostravam uma jovem sorridente, cheia de vida, mas à medida que eu folheava, os desenhos mudavam, os sorrisos desapareciam,
Os olhos se tornavam maiores, mais assustados. As linhas se tornavam mais frenéticas, mais desesperadas. O último desenho era um rosto distorcido, os olhos vazios, a boca um grito silencioso. Era o rosto de uma mulher enjaulada. Então, abri o diário. As primeiras páginas falavam de amor, do homem brilhante e intenso com quem ela havia se casado. Mas o tom mudou rapidamente. Ele me observa, dizia uma entrada. Mesmo quando não está no quarto, eu sinto seus olhos em mim. Ele pergunta sobre cada pensamento, cada sonho. Ele diz que quer me conhecer por completo, mas não parece amor, parece uma dissecação. Página após página, a mesma história se repetia. A história de um homem que a amava, não como uma mulher, mas como um quebra-cabeça. Ele media suas respostas, catalogava seus humores, tentava encontrar a lógica por trás de suas emoções. Hoje ele me pediu para chorar de novo. Li em outra página, a caligrafia tremida. Ele disse que a composição química das minhas lágrimas era fascinante. Eu não sou sua esposa, eu sou seu experimento. A última entrada era de apenas algumas palavras, rabiscadas com força no papel. Ele não vai parar até encontrar minha alma. E quando a encontrar, ele a colocará em um frasco de vidro junto com suas borboletas. Não há mais para onde fugir. Fechei o diário, o corpo gelado. Dita estava certa. Bento não era apenas um homem quebrado. Ele era um destruidor. Ele não quebrava corpos, ele quebrava almas. E eu era a próxima em sua coleção. Meu plano não era apenas falho, era suicida. Eu não estava jogando com ele. Eu estava dançando a mesma música que levou Isabel à loucura e à morte. Voltei para o meu quarto, o diário e os desenhos escondidos sob minha camisa. Tranquei a porta por dentro e me sentei na cama, na escuridão. O desespero que eu senti antes não era nada comparado a isso. Isso era um terror puro e existencial. Eu vi meu futuro nos desenhos de Isabel e em meu próprio futuro. O terror não era mais uma emoção avassaladora, era uma substância fria e sólida se formando em minhas veias. Eu não iria murchar como Isabel. Eu não iria me quebrar como uma peça de porcelana. Eu era feita de ébano, de terra, de montanha. E montanhas não se quebram. Elas causam terremotos. Naquela noite, eu não dormi. Sentei-me na escuridão, com o diário e os desenhos no colo, o legado de uma mulher que eu nunca conheci, mas cuja alma agora estava entrelaçada à minha. Eu não estava mais jogando o jogo de Bento, eu não estava mais tentando manipulá-lo com o desejo. Aquilo era uma armadilha, uma teia de aranha onde eu era a mosca, pensando que poderia seduzir a aranha. O plano mudou. A sobrevivência não era mais suficiente. O que eu queria agora era justiça. Não a justiça dos homens brancos, mas uma justiça primordial, uma quebra. Eu não iria quebrar a jaula e fugir. Eu iria quebrar o carcereiro. A manhã chegou cinzenta e úmida. Quando Tobias abriu minha porta, seu rosto estava impassível como sempre, mas eu o olhei de uma forma diferente. Eu o vi não como um guarda, mas como outro prisioneiro, acorrentado pela obediência. Eu me levantei, escondendo o diário e um dos desenhos mais perturbadores de Isabel sob a minha camisa, contra a minha pele. O papel era frágil, quase se desfazendo, um fantasma de testemunho. No gabinete, Bento já me esperava. Ele parecia cansado, os olhos injetados. Havia várias garrafas vazias perto de sua mesa. Ele não havia dormido também. A minha submissão dos últimos dias o havia acalmado, mas também o havia deixado entediado, e o tédio o levava à garrafa. Ele me fez subir na plataforma e o ritual começou. O som do carvão no papel, o silêncio pesado. Mas hoje eu não era uma estátua, eu era uma bomba relógio. Esperei ele se aprofundar em seu trabalho, a cabeça inclinada, a concentração total na curva do meu ombro. "O senhor já amou alguém de verdade, senhor Bento?" Perguntei, a voz calma e clara, cortando o silêncio como uma faca. Sua mão parou. O carvão ficou suspenso sobre o papel. Ele não me olhou. "O que você disse?" Eu perguntei se o senhor já amou alguém. Repeti, mantendo o tom neutro.
Não como um quebra-cabeça, não como um espécime, mas como uma pessoa, com uma alma que não podia ser medida ou desenhada. Ele se endireitou lentamente, seus olhos se estreitando. Uma tempestade estava se formando ali. Cale a boca. Você não sabe nada sobre amor. Eu sei sobre jaulas, eu disse, e dei um passo para fora da plataforma, quebrando o protocolo, quebrando a ordem do seu universo. O som do meu pé descalço no chão de madeira foi como um tiro. Ele recuou um passo, surpreso com meu movimento. E sei que o amor do Senhor é apenas outro nome para uma jaula muito bonita. Volte para a plataforma. Agora, ele rosnou, a voz subindo de tom, a fúria começando a transbordar. Não, eu disse simplesmente. E então, eu tirei o diário de debaixo da minha camisa. Eu o segurei na minha frente. O rosto dele perdeu toda a cor. Ele olhou para o pequeno livro de couro como se fosse uma serpente. Onde você conseguiu isso? Ele gaguejou, o choque substituindo a raiva. Ela me deu. Eu menti. E a mentira pareceu a mais profunda das verdades. A alma dela ainda está nesta casa, senhor, e ela está cansada de ficar em silêncio. Eu abri o diário em uma página marcada pela minha lágrima da noite anterior. Ele me pediu para chorar de novo. Eu li em voz alta, minha voz ecoando na sala silenciosa. Ele disse que a composição química das minhas lágrimas era fascinante. Eu não sou sua esposa. Eu sou seu experimento. Pare! Ele gritou, um grito de dor pura. Ele avançou para mim, tentando arrancar o livro das minhas mãos. Mas eu era mais alta, mais forte. Eu ergui o braço, mantendo o diário fora de seu alcance. Ele se chocou contra mim, suas mãos agarrando meu braço, seus dedos se cravando na minha pele. Mas não havia força em seu aperto, apenas desespero. Era como um homem se afogando, se agarrando ao que o estava afundando. Eu o empurrei para trás, não com violência, mas com uma força firme e controlada que o fez tropeçar e cair sentado em sua própria cadeira de observador. Ele me olhou de baixo, o rosto desfigurado pela agonia, o grande cientista reduzido a um menino assustado. O senhor não queria entendê-la, eu continuei, minha voz agora um chicote. O senhor queria possuí-la, desmontá-la. E quando não havia mais nada para desmontar, o senhor a deixou morrer e a trancou em um quarto, como mais um de seus espécimes. Eu joguei o diário em seu colo. Ele estremeceu como se eu tivesse jogado uma brasa nele. Então, eu peguei o desenho de Isabel, o último, o rosto gritando, e peguei um dos desenhos que ele havia feito de mim, um em que meu rosto estava tenso de exaustão e desespero. Eu segurei os dois, lado a lado, na frente dele. Olhe, eu ordenei, e minha voz era um trovão. Olhe, é o mesmo olhar, o olhar de uma criatura presa em uma jaula de curiosidade. O Senhor não estava estudando a anomalia da natureza. O Senhor é a anomalia. O Senhor é o erro de Deus. Aquilo o quebrou. Um som terrível saiu de sua garganta, um uivo de um animal ferido. Ele olhou para os dois desenhos, seus olhos indo de um para o outro, e a verdade que ele passou anos enterrando sob livros e teorias, o atingiu com a força de um maremoto. Ele se levantou, mas não para me atacar. Ele se virou para suas estantes, para seu trabalho, para seu mundo. Não! Ele gritou e varreu uma fileira de frascos de vidro da prateleira. Eles se estilhaçaram no chão, o som agudo ecoando enquanto insetos preservados e líquidos coloridos se espalhavam pelo assoalho. Ele rasgou os mapas das paredes. Ele virou a mesa com seus instrumentos de medição. Ele pegou seus próprios desenhos, os estudos meticulosos do meu corpo, e os rasgou em pedaços, um por um, o som do papel se rasgando como pele. Eu fiquei parada, assistindo à destruição. Ele não estava destruindo seu laboratório. Ele estava realizando um exorcismo. Estava tentando arrancar de si mesmo o monstro que eu o forcei a ver no espelho. Ele caiu de joelhos no meio da bagunça, dos cacos de vidro e do papel rasgado, e soluçou. Eram os soluços de um homem cuja alma havia se estilhaçado. Eu me virei e saí,
Deixei-o em seu mausoléu de sonhos quebrados. Eu não fui para o meu quarto, fui para a cozinha. Dita estava lá como eu sabia que estaria. Ela deve ter ouvido os gritos, o som da destruição. Ela estava parada perto do fogão, as mãos imóveis. Quando me viu, seus olhos se arregalaram. Eles não continham medo, mas uma compreensão profunda e triste. Eu coloquei o desenho de Isabel sobre a mesa de madeira. Ela olhou para ele e então para mim. Acabou, eu disse. Ela assentiu lentamente, uma única lágrima escorrendo por sua bochecha enrugada. Eu rezei para que alguém fosse forte o suficiente. Ela sussurrou. Eu não sabia que os orixás me mandariam uma montanha. Ela se moveu com uma urgência que eu nunca tinha visto nela. Ela pegou um saco de pano e o encheu com pão, queijo seco e uma cabaça de água. Você não pode ficar. Quando a loucura dele passar, ela pode se transformar em outra coisa. Você precisa ir. Agora. Tobias está no portão, eu disse. Deixe Tobias comigo, ela disse, uma centelha de aço em seus olhos cansados. Vá pelos fundos, pela cerca perto do riacho. Ela está velha, você consegue quebrá-la. Siga o riacho para o norte. Continue seguindo o norte. Por 2 dias, você vai encontrar as montanhas. Na base da montanha, com o formato de um homem deitado, procure por fumaça. É um quilombo. Diga a eles que Dita te enviou. Eles vão te acolher. Ela colocou o saco em minhas mãos e depois segurou meu rosto entre suas palmas quentes e enrugadas. Vá, minha menina. Vá ser livre por todas nós. Eu a abracei. A mulher que havia sido minha única aliada silenciosa. Senti a fragilidade de seus ossos, mas também a força inquebrável de seu espírito. Eu saí pela porta dos fundos da cozinha pela primeira vez. O ar fresco da manhã nunca pareceu tão doce. Corri, meus pés longos devorando o chão. Encontrei a cerca, a madeira podre cedendo sob a minha força. E então eu estava livre. Eu não olhei para trás. Eu corri. Corri com o fogo da liberdade queimando em meus pulmões. A mata me abraçou. Seus galhos arranhando minha pele, suas folhas molhadas, me batizando. Eu segui o riacho, a água fria correndo sobre meus pés, lavando a poeira daquela casa para sempre. Por 2 dias e 2 noites eu caminhei. Eu comi o pão de Dita. Eu bebi a água do riacho. Eu dormi sob as estrelas. O céu não mais um peso, mas um cobertor. Eu não estava mais fugindo de algo. Eu estava correndo em direção a mim mesma. No 3º dia, eu vi as montanhas, e na base de uma delas, que parecia um gigante adormecido, eu vi uma fina coluna de fumaça subindo para o céu. Os anos que se seguiram foram de reconstrução. No quilombo dos gigantes adormecidos, minha altura não era uma aberração, era um dom. Eles disseram que eu era uma sentinela, uma filha de Xangô enviada para vigiar. Pela primeira vez, eu andei com as costas retas, a cabeça erguida, não por desafio, mas por pertencimento. Eu trabalhei a terra, minhas mãos fortes não para serem estudadas, mas para cultivar a vida. Eu ensinei as crianças a ler as estrelas, como minha mãe havia me ensinado. Eu contei a minha história e as histórias de Isabel e Dita, para que nunca fossem esquecidas. Eu nunca soube o que aconteceu com Bento. Talvez ele tenha morrido naquela sala, afogado em sua própria loucura. Talvez ele tenha reconstruído seu laboratório e encontrado um novo espécime. Não importa. Ele não fazia mais parte da minha história. Ele era apenas uma nota de rodapé no livro da minha vida. Um capítulo escuro que me ensinou o verdadeiro significado da liberdade. Não é a ausência de correntes. É a posse da sua própria alma. Eu me tornei uma líder, uma contadora de histórias, uma guardiã. Eu encontrei amor, não um amor que disseca, mas um amor que constrói, com um homem cujo sorriso era tão vasto quanto o céu. Tive filhos, altos e fortes, e lhes dei nomes que cantavam a liberdade. Minha jornada foi forjada na dor, no desprezo e na desumanização. Fui chamada de monstro, de besta, de coisa. Eles tentaram me definir pela minha forma, me reduzir a um conjunto de medidas e proporções. Mas eles não entendiam que o que me fazia diferente não era a minha altura, era a minha resiliência.
A capacidade de olhar para a jaula não como um destino, mas como um desafio. Minha altura era minha jaula e se tornou minha coroa. A história de Amara é a prova de que a nossa verdadeira força reside naquilo que o mundo tenta rotular como nossa fraqueza. Qual é a jaula que te prende? A opinião dos outros? O medo do desconhecido? Uma versão de si mesmo que você não reconhece mais? Qual é o primeiro passo que você vai dar hoje para transformá-la em sua coroa? Inscreva-se para mais histórias sobre como quebrar correntes visíveis e invisíveis. E comente abaixo, qual é a sua verdade, aquela que ninguém pode medir, desenhar ou aprisionar?